Amigos Rede Tudo, então, quem acompanha nosso projeto, nosso trabalho da nossa startup, né? Você que é construtor, trabalhador, empreendedor, empregado, desempregado, aí, mas quer estar preparado para as mudanças do mercado, que é o nosso objetivo, né? Um bate-papo todas as manhãs, por exemplo, nosso projeto Bom Dia, falando sobre os assuntos diários, e nós temos uma playlist no nosso canal, tá? Ela está meio parada, que é o Pontos de Vista, né? E agora vamos fazer uma playlist, então, seguir com essa playlist com pontos de vista especial, né? Tá? Fazendo sabatinas, então, com candidatos a deputado estadual, deputado federal, tá? Até porque nós estamos conversando com as pessoas que nos acompanham, se não a eleição mais importante do Brasil, é uma das mais importantes da história do nosso país. Tá? Vide aí a polêmica para o 7 de setembro, né? Então, para você que empreende, quer trabalhar, quer produzir, que a gente fala diariamente, quer ter paz, saúde e segurança para os seus negócios, suas famílias, acho que é nada mais importante do que, de fato, analisar aí os candidatos, que daqui a pouco você pode simpatizar, né, com a postura e com as ideias desses candidatos. Nós estamos inaugurando, então, essa playlist especial 2022, né, com o pastor Jonas, então, tá? Pastor Jonas, sua apresentação, por favor. Oi, Charles, muito prazer receber você aqui e a oportunidade também de poder estar falando, né, a esse público, esclarecendo, tirando dúvidas e também colocando à disposição meu nome como candidato a deputado estadual do Paraná para concorrer à Câmara Legislativa e poder sentir que as pessoas estão juntos. É muito importante para mim poder acompanhar o desenvolvimento da política no Brasil, e hoje, recebendo você aqui, é uma oportunidade muito boa para mim também. Eu sou o pastor Jonas Duarte, sou pastor batista, sou bacharel em teologia, sou uma pessoa simples. Eu tenho formação também em capelania hospitalar e escolar, na área de trabalho secular. Meu último trabalho, eu fui gerente da Telefônica Brasil, então eu tenho uma experiência muito grande como gestor. Hoje sou aposentado, né, da área trabalhista, por tempo de serviço, e então a minha experiência me coloca hoje num lugar muito oportuno para poder usar a minha experiência em favor da política. Então, esse foi um projeto que iniciou na minha vida no ano de 2020. Eu tinha acabado de chegar da Europa e encontrei aqui aquele cenário de horror, que é o momento da pandemia, e infelizmente nós tivemos aqui muitos agravos por conta disso. Então, o comércio sofreu, as pessoas, as famílias sofreram muitas perdas, as igrejas foram fechadas, houve muita crise. Mas nós passamos por tudo isso e hoje nós estamos conseguindo respirar. Mas chegou um momento muito importante, que nós devemos participar da política. Então, o meu apelo é que as pessoas se preocupem em participar desse momento político na nossa história. Principalmente porque nós estamos aí, chegando no 7 de setembro, comemorando os 200 anos de independência do Brasil. Vai ser um momento histórico. E quando nós falamos da situação que o Brasil está vivendo hoje, muito polarizado, não por conta daquilo que os conservadores estão avançando, mas sim pela polarização que há do outro lado, que é a esquerda, onde ela vem tumultuando e tentando trazer informações que nós reconhecemos como fake news, né? Mas pensando que nós precisamos trabalhar em prol da família cristã, dos valores, né, da família cristã, do conservadorismo, também preservando os nossos direitos constitucionais, nós precisamos realmente fazer uma renovação em todos os ambientes, a começar pela Câmara, né, Legislativa do Paraná, e que na última eleição, das 55 vagas, pelo menos 32 delas, Charles, foi feito, eles se reelegeram,
mas a maioria desses que se reelegeram são de posição esquerda. Então, esse cenário que nós estamos observando de horror político, ele vem desse legado que trouxeram, desses 30 anos, onde a máquina comunista, socialista, quer tomar o poder de qualquer jeito, e nós, que somos conservadores, precisamos lutar em favor desses nossos direitos, principalmente da liberdade de expressão, também a liberdade religiosa, porque hoje eles querem nos calar, e nada mais do que um representante que tenha conhecimento para defender os valores da família numa Câmara Legislativa. Hoje, o que acontece? O cenário atual. Nós temos hoje, desses deputados, eles não são pessoas preparadas para fazer leis para nós cristãos. Inclusive, o que nós temos visto é uma perseguição religiosa. E o cenário mais ao nosso redor está mostrando na geopolítica problemas que nós estamos vendo todo dia na televisão. Nicarágua, né? As freiras foram retiradas do país, a perseguição às igrejas, queimando igrejas, símbolos religiosos, né? E nós, cristãos, estamos à mercê disso tudo, porque se a esquerda voltar ao Brasil, eles vão transformar isso aqui num caos. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então, defendendo esses valores, eu não quero, por exemplo, que o nosso país venha se tornar como a Venezuela, ou a Argentina, que ela está enfrentando agora. E nós temos tudo como nação para vencer e crescer de vez, ter oportunidades. Então, quando se fala de empreendedor, eu creio que uma das defesas daquilo que eu vou defender lá na Câmara será leis que realmente possam favorecer o microempreendedor, o empresário. É ele quem sustenta, é ele quem dá empregos. O governo não dá emprego, quem dá emprego são os empresários, né? E também outras questões que nós precisamos tratar na Câmara Legislativa acerca, por exemplo, do que nós queremos para a saúde, queremos para a educação, queremos segurança. Então, há discussões que precisam ser colocadas e, infelizmente, as pessoas não estão falando disso. E quando falam, falam politicamente, aquela conversinha política mansa que eles sabem dizer, mas nunca apresentando uma solução. Então, eu estou lá, é um pastor, mas um pastor que tem conhecimento de leis, eu tenho formação, eu tenho vida de trabalho. No exterior, qual país você morou? Eu morei por 1 ano e meio na Alemanha, depois eu fui à Itália, fiquei 1 ano, trabalhei na Itália, aí fui a Portugal, morei uns 3 meses em Portugal, e fui para a Espanha trabalhar na Espanha também. Mas no momento em que eu estava, justamente janeiro de 2020, eu estava em Verona, na Itália, onde introduziu a corona, né? Então a gente teve todo esse problema que todos conhecem, né? E eu tive que retornar ao Brasil. E chegando em 2020, abril de 2020 aqui, né? Nós começamos a fazer visitas aos pastores que encadeou esse projeto. Mas pensando nessas propostas, onde as pessoas estão preocupadas, o que um pastor vai fazer lá na Câmara? Por que um pastor, né? Eu creio, da maneira que eu penso, é que a política, ela tem que ter representatividade de todos os segmentos, porque nós temos informações plurais, né? E nós precisamos entender que há várias competências em todas as áreas. E a política, ela precisa de uma competência também, de alguém que conheça o que é realmente importante para os cristãos. Então, eu posso, com conteúdo, defender essa proposta. Eu não sou uma pessoa leiga. E ao fazer proposta, ou defender posições, ou rever leis, eu vou estar embasado
nesses conceitos, do que é importante para nós, a vida. Por exemplo, nós vemos hoje uma classe preocupada, que é a classe cristã, em não se tornar uma nação comunista. Por quê? O comunismo, por exemplo, ele defende o aborto. A discriminação da droga? Não, eles são a favor das drogas, do comércio, da legalização, da pedofilia. E nós precisamos sair em defesa disso. Agora, quem vai defender isso? Nós vimos que essas leis foram colocadas por leigos, por pessoas que não entendem nada desse assunto e que vêm fazer lei que elas nos atingem. Então, como aconteceu na pandemia, mandaram fechar a igreja por decreto municipal. Eu vi projetos de lei tramitando, defendendo que a OMS devia legislar no Brasil sobre a questão da saúde. Ô Charles, oficialmente, que eu entendo, é o Ministério da Saúde que regulamenta, que fiscaliza e tudo, né? Nós não podemos ficar à mercê disso. Um órgão exterior ou alguém lá do exterior imputar leis para nós aqui. Não, nós somos uma nação livre e queremos continuar livres. E um detalhe interessante, quem acompanha nosso projeto, nós acreditamos que o Brasil ele sempre foi rico, a gente fala nos nossos trabalhos diários, né? Isso. E só que o dinheiro não chegava na ponta. Agora está começando. Aqui, se a gente olhar o parque aqui do lado, cerca de 30 metros onde a gente está aqui agora, né? Isso. Tem dinheiro de Itaipu aqui, tá meia quadra onde a gente está conversando. Tem dinheiro que Itaipu bancou, tá? E fora a ponte, lá a questão de Foz do Iguaçu. Então, onde é que estava esse dinheiro? Estou dando um exemplo assim daqui de onde estamos no momento. Então, o Brasil é um país rico. Então, a questão toda que a nossa reflexão que a gente vai fazer essa sabatina com a quantidade de deputados estadual e federal que a gente conseguir, é o quê? É promover aquelas pessoas que pensam com um olhar de futuro do Brasil. A gente sonha um Brasil grande. É a ideia do nosso marketplace. Nosso projeto é fazer um marketplace brasileiro, que valoriza a nossa indústria, nosso comércio, nosso emprego, nossa mão de obra. Então, só abrindo um parênteses, né? Tá? Nós acreditamos que sim, o Brasil é um país rico, só que o dinheiro não estava chegando. Como é que agora está chegando, né? Tá? Então, foi acho que o presidente falou na Band, né? Na domingo, sim, né? É só não roubar que sobra dinheiro, né? Tá. Eu gosto de pensar também, Charles, que é o seguinte: quando a gente fala de impostos, que a carga tributária do Brasil ela é muito alta. Como eu falei, eu cheguei da Europa, mas tenho relações também com o Paraguai, né? E no Paraguai, por exemplo, existe um único imposto, IVA, e é 10%. Então, veja bem, eles falam assim, o Paraguai as coisas mais baratas. É claro, coloca 10% para nós aqui, para você ver como é que nós ficamos felizes da noite para o dia, né? Agora, nós precisamos de uma reforma tributária. E quem que está impedindo isso? A esquerda, que está no poder. Senado, Câmara Federal, né? E aí, vide agora, não interrompendo, né? Não dando uma Jill Bonner com o presidente, né? Mas assim, a gente viu essa situação na prática algumas semanas atrás, a questão do combustível, né? Exatamente. O presidente tentando baixar e os governadores não querendo. Então é assustador. Por isso que é muito importante essa eleição. O Brasil está um passo muito pequeno se transformar num grande gigante econômico ou numa economia fracassada como a Venezuela. E aí nós estamos abrindo esse nosso projeto, esse nosso canal, justamente para compartilharmos esse tipo de sentimento que realmente, gente, se não é a mais importante eleição do Brasil, é uma das mais importantes do Brasil. Então, nesse viés, né, de defesa dessa questão tributária, nós temos que repensar, nós temos que amadurecer a questão política, mas com pessoas que realmente se posicionem, porque é fácil você encontrar uma porção de gente fazendo política, mas para eles mesmos, não comprometida com o povo. E quando a gente fala de carga tributária, ela mexe no nosso orçamento familiar, é dali que nós vamos ver oportunidades ou não. Então, leis, elas vão ser favoráveis ou vão nos prejudicar. O que está aí todos esses anos tem nos prejudicado. Agora, no governo Bolsonaro, nós vimos muitas coisas boas sendo feitas nesse sentido. Por exemplo, a criação do Pix derrubou
quem ganhava o dinheiro, os bancos, né, com taxa de juros elevadas, né, e facilitou as transações. Aquela dona de casa, o pedreiro, o marceneiro, ele começou a fazer transações muito mais fácil, receber sem tomar calote, né? Virou uma ferramenta importante para a gestão do negócio. E nós vemos também que outras coisas que Bolsonaro fez, por exemplo, com a redução igual do combustível que você falou, tem pessoas que têm dificuldade de entender por que não baixa o diesel, por exemplo. Ele baixou o combustível porque houve uma redução, porque nós temos refino aqui no Brasil de combustível. E ele retirou toda a carga tributária dos impostos federais do combustível. E ainda pressionou para que eles aprovassem um teto de ICMS, de cobrança de ICMS. Agora, para quem não sabe, nós temos 27 federações no estado do Brasil. É um estado com 27. São 27 leis que regulamentam ICMS, um estado diferente do outro. Olha que organização. Quem é que consegue isso? Em lugar nenhum no mundo. Só o Brasil tem esse modelo, né? Então, a gente fica pensando, como que a gente consegue sobreviver com tanta carga tributária? Então, são reflexões que a pessoa precisa fazer e na hora de votar em que realmente vai estar lá representando. Por que o diesel não abaixa? Não baixa porque foi feita uma negociação no tempo do Temer, vindo já de Dilma, de Lula, que eles esvaziaram a Petrobras. E as refinarias deviam ter sido construídas aqui, eles construíram fora. Então nós não temos refino. O Brasil só vende, só que eles fizeram um contrato amarrado com os Estados Unidos, que era credor da Petrobras. Que as negociações de petróleo devem acompanhar o barril do petróleo do exterior, em dólar. Está no contrato. Bolsonaro, e ninguém consegue mexer naquilo ali, ninguém vai conseguir. Se alguém vir falar em público que vai, é mentira, é fake news. Então, nós temos que acompanhar o mercado de dólar. E como é que ou fazer refinaria aqui dentro. Ou fazer refinaria. Só que uma refinaria aqui demora 7, 8 anos, aí uma refinaria, né, um processo de refino. São coisas que a gente tem que refletir, né? Certo. E já passou 20 minutos quase voando, né? Isso. O que o senhor deixaria de consideração final para quem está lhe conhecendo hoje? Bom, como eu falei, eu sou uma pessoa simples, trabalhador, eu sou descendente de italianos, então eu trabalho desde menino, tanto é que alcancei minha aposentadoria por tempo de trabalho, de serviço, e em meio a isso, eu estou quase há 17 anos à frente do Ministério Pastoral, onde eu desenvolvo todo o meu trabalho voluntário, né? E ainda faço missões, projetos de missões transculturais. Então, eu tenho uma facilidade de trabalhar com multitarefas. Então, eu vejo que a política ela precisa disso, de pessoas que tenham capacidades para estar lá, não como o modelo atual. Eu também creio que a gente vai conseguir mudar em que, por exemplo, para participar de um processo de eleição, a pessoa tinha que, no mínimo, ter um grau universitário. E isso não é assim. Nós vemos que qualquer pessoa sem o mínimo conhecimento, a pessoa é totalmente incauta, ela vai e participa e as pessoas votam. Então a gente tem que largar essa ideia de tiriricas da vida, do palhaço, e tratar a política mais seriamente. Então a minha proposta é que se você acompanhou essas ideias e acha que a gente pode melhorar, e eu preciso do seu voto. 14122, Pastor Jonas Duarte. Porque somente com o seu voto eu vou conseguir representar isso tudo lá na Câmara, fazer o meu papel. Agora, o meu compromisso não é vender, barganhar, comprar voto. Eu creio que a cidadania ela tem que ser livre, escolha, e que aquilo que nós falamos, nós possamos cumprir. Então, eu não faço promessa nenhuma, mas eu faço um compromisso de dedicação para que as pessoas possam receber o retorno, né? E o feedback daquilo que estarei fazendo.
uma outra consideraçãozinha antes de terminar é o seguinte: muitos políticos vêm dizendo assim, nós trouxemos tanto de dinheiro para o município. Agora eu pergunto, esses que trouxeram, porque a verba já está destinada lá na Câmara, eles têm que pegar aquele dinheiro e distribuir. Eles acompanharam o dinheiro, seguiram o dinheiro. Aonde foi o dinheiro? Foi investido no quê? Eles não fazem isso. Isso é o papel do deputado, de fiscalizar o governo, fiscalizar o dinheiro, para onde foi, como foi usado. Então, enquanto a gente não mudar isso, a gente só muda se a gente colocar pessoas comprometidas. Então, o meu compromisso, eu aqui me comprometo com você, que eu vou estar representando você desta maneira, com verdade. Então é isso, Charles. Então tá, para quem chegou até aqui Abraço a todos. nos ouvindo aí, né? Muito obrigado pela atenção, então, tá? E o nosso entendimento é esse. O momento do Brasil é sério, tá? Nós acreditamos num Brasil empreendedor, num Brasil forte, tá? O agro é gigante, o Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Verdade. Então, assim, nós somos fortes. Nós queremos um resultado melhor. Acho que já teve uma boa evolução, tá? Novamente, o exemplo de 30, 40 metros aqui onde estamos, tem investimento de Itaipu, Isso. tá? Mas, enfim, tá? Então, se você é partidário da nossa filosofia, tá? No Brasil mais produtivo, né? Tá? Inscreva-se no nosso canal, tá? Gostou desse vídeo, compartilhe com mais alguma pessoa do seu ramo, da sua atividade, né? Que possa compartilhar com os mesmos ideais do Pastor Jonas, tá? E estamos à disposição, então, tá? Juntos aí, então, construir um Brasil cada vez melhor, mais competitivo, mais produtivo, com mais paz, saúde e segurança para os nossos negócios e nossas famílias. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima. E vote 14122, Pastor Jonas Duarte. Também, tchau, tchau.